Olá, ótima tarde a você que nos acompanha pelo canal 4 da NET, a TV Floripa, TV comunitária de Florianópolis. Temos hoje a participação de professores do IIPC Florianópolis no programa Floripa em Foco. Nas quartas-feiras, conversamos com os professores do IPC sobre temas relacionados à projeciologia, à conscienciologia, parapsiquismo, entre outros assuntos do seu interesse. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre projeto de vida. Você já tem o seu? Na conscienciologia, o conceito equivalente trata-se de programação existencial. Para falar sobre esse assunto, temos aqui a presença do professor Paulo Batistella. O professor Paulo esteve aqui outros dias e falou sobre talentos evolutivos. O Paulo é formado em Ciências da Computação, ele tem mestrado nessa área, ele é professor e voluntário do IIPC Florianópolis e é pesquisador da conscienciologia. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo à TV Floripa. Boa tarde, Eliane, boa tarde a todos. Paulo, vamos conversar sobre projeto de vida, né? Final do ano chegando, as pessoas se programando. Agora, na conscienciologia, como é que se compreende esse conceito? Então, Eliane, o que a gente percebe aí dentro da conscienciologia, que é uma ciência aí que trabalha com os vários veículos de manifestação da consciência, com a multidimensionalidade, com a multiexistencialidade, ou seja, que a consciência é muito mais do que esse corpo físico. Então, esse termo programação existencial, ou ProEx, que é um neologismo, um termo para sintetizar melhor a ideia que a gente quer passar, ela é diferente totalmente do projeto de vida. Porque projeto de vida, se a gente for ver na sociedade, ele é um termo muito abrangente, que ele não tem muita explicação, cada um tem uma definição própria. Como a gente trabalha aí dentro da conscienciologia com ciência, o termo aí programação existencial, ele veio para dar um significado mais específico do que a gente quer dizer. Então, a programação existencial é um projeto de vida, é um planejamento técnico e específico para cada pessoa, que ele é planejado aonde? No período entre vidas, ou então no período intermissivo. Ou seja, é um planejamento realizado antes da pessoa renascer. Então, esse planejamento ele já requer um conhecimento, uma maturidade mais avançada da pessoa, um discernimento maior. Então, olha só, de forma geral, de forma assim mais simples, a gente pode dividir aí a programação existencial em dois tipos. Uma programação existencial que é a simples ou vulgar, que ela é feita de forma mais instintiva, intuitiva, onde a consciência ela simplesmente não tem lucidez nesse período que a gente chama de intermissivo, e ela simplesmente não tem lucidez e nasce, renasce, sabe? Ela entra numa sequência de vidas e mortes sem ter lucidez. E a avançada? A avançada o que é? É essa programação existencial, a ProEx aí que a gente falou, que é onde a consciência ela vai ter lucidez. Ela vai aproveitar esse período onde ela está lúcida, antes de renascer, e ela vai se planejar. Se planejar para quê? Para executar uma atividade assistencial, uma mudança íntima maior, para fins evolutivos da própria consciência. Isso que eu vejo como mais importante aí. Agora, Paulo, você fala em vida antes dessa vida, em período entre uma vida e outra, curso intermissivo, vários veículos de manifestação, que seriam outros corpos. As pessoas que nos assistem, elas precisam acreditar, trabalha com crença, como é que é visto na conscienciologia? Então, Eliane, na última entrevista que eu dei aqui com você, a gente já falou sobre o princípio da descrença. Então, essa pergunta vem até para ajudar aí a nossa explicação, né? Porque olha só, o princípio da descrença, ele tem a base no quê? No que você não deve acreditar em nada do que a gente fala, do que a gente publica aí nos nossos livros, nos cursos que a gente dá. O mais importante de tudo é a pessoa experimentar, ter as experiências pessoais, porque a minha experiência vai ser diferente da sua. Então, por exemplo, levando aí para a programação existencial, a minha programação existencial vai ser totalmente diferente da sua. Por quê? Porque as minhas necessidades íntimas são diferentes, as consciências são diferentes. Então, se eu chegar e dizer assim, não, vocês têm que acreditar que existe uma programação existencial, a gente está trazendo verdades absolutas ou dogmas. E não é isso que a gente traz. Justamente a programação existencial
ela vem para eliminar, até certo ponto, grande parte desses dogmas, dessas formas aí de conhecimento que a gente vem do passado trazendo, ou seja, são erros que a gente vem cometendo várias e várias vidas, aí a gente se planeja justamente para não cair no mesmo erro, entende? Então é muito importante essa questão do princípio aí da descrença. Ok, Paulo. E a partir do momento em que a pessoa identifica que tem uma programação existencial maior, uma proexis maior, digamos assim, e ela não está muito no seu caminho, digamos assim, o que isso pode acontecer? Né? E também qual é a importância da pessoa se planejar? Tá, aí tem duas perguntas bem interessantes, né? Então vamos pensar aí nessa última pergunta aí, a importância do planejamento, né? O planejamento, eu vejo assim que na nossa sociedade ela tem uma visão muito ainda materialista, né? Se planejar, por exemplo, para conquistar um cargo mais avançado lá na sua empresa, adquirir bens materiais. Ok, na Conscienciologia a gente não é contra isso. A gente não tem aquele princípio de que você tem que abrir mão do que é material. Não, a gente está nessa dimensão, a gente tem que aprender a dominar aí essas questões materiais. Ok, mas isso não é o mais importante. A gente tem que se preocupar, por exemplo, com o processo do domínio das energias, a questão da projeção consciente. Então esse planejamento, ele tem que enfocar, claro, a parte dessa dimensão física, mas muito mais a consciência. Porque a consciência é o resumo de tudo, é o suprassumo de tudo. Então, vai passar várias e várias vidas, você vai ter aí as mesmas dificuldades se você não trabalhar em cima disso. Então, o planejamento que a gente vê, ele tem que ser em base no quê? A prioridade, a sua evolução. Então, olha só, dentro de um planejamento, por exemplo, aí a gente está em final de ano, né? O planejamento aí próximo ano, o que eu penso? Assim, vamos dividir as nossas metas pessoais, por exemplo, em 3 tipos. Em metas a curto prazo, metas a médio prazo e metas a longo prazo. Então, eu vou pegar aí 2 exemplos mais assim simples para a gente tentar entender um pouco, tá? Dentro desse contexto aí que a gente está falando, desde o materialismo até o processo mais abrangente aí, que é da questão da consciência. Então, a pessoa, por exemplo, eu quero passar no vestibular, eu quero ter uma profissão, por exemplo, eu quero trabalhar numa área aí da sociedade que é muito importante, às vezes que vai ajudar muitas pessoas. Então, por exemplo, metas a curto prazo, você pode pensar assim, vou fazer um cursinho, vou estudar, vou ter um quadro de horários aí bem definido para estar estudando. A médio prazo, por exemplo, você pode pensar já em passar no vestibular, fazer essa graduação, iniciar, por exemplo, um estágio dentro ali da graduação para você já pegar experiência para quando você se formar. E a longo prazo, você já pensar assim, eu quero me formar para trabalhar nessa área, nesse emprego, para ter uma assistência. Esse é um enfoque materialista, é positivo. Agora, eu posso pensar assim, num exemplo multidimensional. Por exemplo, a curto prazo, eu posso pensar em perceber as energias, perceber, por exemplo, o estado vibracional que a gente já vem falando aí em várias aulas, né, várias entrevistas aí que a gente está tendo. Se quiser falar um pouco mais sobre o estado vibracional. Então, o estado vibracional, o que é? A dinamização máxima desse corpo que a gente chama de corpo energético ou energossoma, que ele é um corpo onde você, por exemplo, chega num ambiente, só de chegar no ambiente você se sente bem, ou então você conhece a pessoa, você sente uma grande empatia pela pessoa, às vezes aquela energia da pessoa ali no ambiente você acaba captando, percebendo às vezes até sem sentir mesmo, dominar as energias. Então, as energias são mais ou menos instintivas aí nesse caso. Então, o estado vibracional, ele serve, por exemplo, para o domínio das energias, para o caso aí de desenvolver a projeção consciente, para, por exemplo, fazer a clarividência e perceber as consciências que a gente chama de consciências extrafísicas ou espíritos, né? Então, o estado vibracional, por exemplo, é a chave para você estudar a própria consciência, tá? Okay. Então, olha só, isso são metas aí a curto prazo. Você começar a perceber essas energias aí e dominar esse estado vibracional. A médio prazo, por exemplo, eu vejo assim muito interessante, que é você começar a dominar o estado vibracional, mas dominar mesmo,
exteriorização de energia, absorção de energia, acoplamento, ou seja, quando eu exteriorizar minhas energias para você, eu sentir o que você está percebendo, fazer uma leitura, uma psicometria, ou seja, uma medida aí das suas energias, para eu poder até te assistir mais. Então, nesse médio prazo, a pessoa já começa a pensar aí em ser um assistente. E a longo prazo, o que eu vejo é a pessoa ser profissional da assistência. É quando ela já não tem mais problema de ficar sobrecarregada com uma assimilação de uma energia da pessoa. Ah, não, fui conversar lá com o meu vizinho e tal, e a pessoa começou a contar vários problemas e eu fiquei cansada. Não, ali mostra que você não tem domínio das energias. Ou você está doente, algum problema físico do corpo, ou realmente uma troca energética ali ocorreu e você ficou defasado. Então, por isso que a gente fala do princípio da descrença, na autopesquisa, da pessoa se pesquisar, para ela realmente ver se ela está desenvolvendo, ela está avançando aí no domínio das energias, certo? Então, essas são metas mais considerando a evolução, né? Que tem metas mais intrafísicas, mais aqui do cotidiano, né? E metas mais que facilitam o impulso evolutivo, digamos assim, né? Ok. E quando a pessoa ela não se planeja, né? Que risco que tem para a pessoa? O que pode acontecer? Que era aquela pergunta que você tinha feito no início. Então, às vezes a pessoa ela tem uma programação existencial e ela se comprometeu com ela mesma a executar tarefas, atividades nessa vida intrafísica, ou seja, nessa dimensão aqui, e não executa. Isso vai causar nela uma certa frustração. Ela vai sentir assim, poxa, às vezes já conseguiu um emprego muito bom, às vezes está até no final da vida dela, ela sabia que tinha que ter feito muita coisa para ajudar as outras pessoas e ela não fez. Então é aquele senso assim de, poxa, eu sei que sou muito mais que isso e não estou fazendo. Então, isso gera um mal-estar, né? Então, dentro da Conscienciologia, aí a gente tem um termo para definir essa condição, que é a condição da melancolia intrafísica. Essa melancolia intrafísica, ela é muito séria, porque ela pode ser uma bússola para dizer, poxa, estou no caminho da minha programação existencial ou estou parado um tempo, estou estacionado. A pessoa que está estacionada, ela vai ver os outros passando e ela vai ficar parada, vai ver navios, né? E às vezes acontece de a pessoa não se encontrar em alguns grupos, porque também aquilo não tem a ver com ela, né? Agora olha só, o mais sério, sabe o que é? É quando a pessoa, ela percebe que o grupo familiar dela não é esse, ela não sente essa afinidade. Claro, porque o grupo, quando a pessoa é positiva, ela é equilibrada, né, o grupo dela é esse grupo mais avançado, o grupo mais lúcido que fez essa programação. Então aí a gente está diferenciando dois tipos de consciências. A maioria que ainda é muito instintiva, que não faz esse planejamento, então ela não está muito preocupada com essa questão de planejar a vida dela, deixa a vida me levar, né? E a outra não, que ela já está mais preocupada com a questão assistencial e ela, poxa, eu vou puxar a responsabilidade evolutiva para mim e eu vou executar as tarefas que eu vejo importantes. Aí ela se planeja e se organiza para colocar essa assistência maior em prática, né? Isso. Ok, Paulo. Estamos agora no tempo do intervalo. Na sequência, voltaremos a conversar com o professor Paulo Batistella sobre programação existencial e conceitos aí, né, um pouco novos para muitos que estão nos assistindo, que é a ProExis, Programação Existencial, e curso intermissível. Ele vai falar um pouco mais sobre esse tema também. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com a participação de professores do IIPC Florianópolis na TV Floripa, canal 4 da NET. Eu sou Eliane de Pinho e hoje estou conversando com o professor Paulo Batistella sobre programação existencial. Professor Paulo, você estava falando agora há pouco sobre curso intermissivo, que é um curso que as pessoas fazem entre uma vida e outra, né? Como é que é isso? Então, Eliane, eu vou reforçar aquilo que você já falou. O curso intermissivo ele é realizado, executado no período entre vidas, tá? Então esse curso aí, ele é um curso, até certo ponto, ele é uma definição muito nova dentro da Conscienciologia, mas ela é muito pouco entendida ainda, porque poucas pessoas elas têm as reais informações desse curso intermissivo.
Então, como a gente falou aí que a gente trabalha com as várias vidas, né, a projeção consciente, uma das maiores dificuldades que se existe é relembrar totalmente esse curso intermissivo. Então, o que acontece? A gente vai relembrando aos poucos. Mas o que é o curso intermissivo? Ele é um curso realizado no período aí que a gente chama de extrafísico, com o objetivo de a gente ter aulas, rever aí a questão dos erros do nosso passado, fazer uma retrocognição, ou seja, relembrar aí as vidas passadas, rever erros, rever o que a gente anda acertando mais, mas também fazer visitas nessa dimensão física, planejando a próxima vida. Então existem aí esses dois pontos, de você analisar passado e também com o foco de ver o que eu vou fazer no meu futuro. Por exemplo, no curso intermissivo, você já pode entrar em contato de forma lúcida com os futuros pais. Então, pode ser até anos antes de os próprios pais se conhecerem, você vai lá se planejar, ser às vezes até um amparador, ajudar ali a afinidade desse casal, para um dia, quem sabe, se juntar e você executar ali a sua programação existencial. Agora, olha só, o curso intermissivo, são poucas pessoas que vão fazer. Por quê? Se a gente pegar os interesses da média da sociedade, a gente vai ver que ainda são muito interesses do tipo materialistas, ou quando a gente traz aí o processo extrafísico, multidimensional, ainda com uma visão muito religiosa. Então, todo esse processo aí, ele acaba trazendo para a pessoa muita mágoa, muito rancor, ou às vezes ela fica muito presa à vida passada. Então, as consciências que estão predispostas aí a participar desse curso intermissivo são pessoas que têm uma ficha evolutiva mais limpa, no sentido de o passado dela ser algo mais assistencial. Ou seja, o caminho dela está mais aberto. Agora, existe aí, dentro de uma questão aí de evolução mesmo, a pessoa que vai participar desse curso intermissivo, ela precisa passar pelo que a gente chama de segunda morte. A primeira qual é? A morte do corpo físico. A segunda morte é a morte desse corpo energético que a gente falou lá no primeiro bloco. Se a pessoa, ela ainda é muito, por exemplo, é muito focada, ou ela tem um vício nessa dimensão física... Muito ligada à matéria? Por exemplo, a pessoa ela é dependente de algo. É dependente, ela não consegue largar o vício. Quando ela descarta o corpo físico, ela fica muito dependente, ela fica com vontade de sentir as mesmas energias que ela sentia quando tinha um corpo físico, ou seja, a energia lá do alto. Então, quando ela descarta o corpo físico, ela vai atrás de quem? Das pessoas que ainda têm esses hábitos. Ou seja, ela vai ser um vampiro energético para aquele tipo de pessoa. Entende? Então, esse tipo de pessoa ainda que tem esse vínculo muito intenso com a dimensão física, ela não tem a possibilidade de fazer esse curso intermissivo. Não é porque ela não mérito, pode, né? É porque a condição dela é muito precária e ela não consegue nem ter um espaço mental para pensar diferente e pensar na evolução. Ou seja, a condição é muito mais dela. Então, não é um salvador, um processo religioso aí, é um processo de condição íntima mesmo da pessoa. Então, isso que eu vejo aí de mais sério dentro do curso intermissivo. Okay. Agora, só que para finalizar aí a questão do curso intermissivo. É no curso intermissivo que a gente faz a nossa programação existencial. Lá, no curso intermissivo, a gente vai ter professores, consciências até muito mais avançadas, que a gente conhece aí nessa dimensão física, que elas vão nos orientar. Elas vão avaliar se o nosso planejamento... Então, eu estou levando em consideração que a programação existencial é feita por mim, não por uma outra pessoa. Então, se esse nosso planejamento tem coerência, se ele está coerente, se, por exemplo, você não vai fazer uma programação existencial lá no período intermissivo se você não dá conta de executar aquilo. Não, você tem que fazer algo que você dê conta. Baseado em quê? Baseado nas outras vidas. Aquela tendência que você vem tendo de outras vidas para você executar aquilo com mais facilidade. Digamos que a pessoa não tenha curso intermissivo, não identificou isso ainda. Nessa vida ela pode se organizar para vir a ter? Claro, é justamente isso que a gente está falando. A questão do curso intermissivo, ele é uma, vamos dizer assim, é a ficha evolutiva da pessoa, mas a intenção dela. Se ela quer pensar mais na assistência, pensar menos
nela, só no grupo, às vezes só no grupo familiar dela, então ela vai começar a pensar em fazer assistência. Então quanto mais ela assistir, não só as consciências do grupo familiar, mas também consciências que às vezes ela nem conheça, mas também consciências não só dessa dimensão, consciências que estão, por exemplo, doentes extrafisicamente. O que é essa doença extrafisicamente? É o vício ali que a gente falou da pessoa que morreu viciada em álcool e ela ainda está dependente daquilo, entende? Ok, Paulo. É bem interessante esse assunto, a gente tem muitas e muitas perguntas, podemos até continuar mais em outros programas, né? Mas hoje, até em função do tempo, a gente queria então saber sobre o livro que você trouxe, tá? E algumas informações sobre o IPC. Querias falar um pouco sobre esse livro? Posso pegar o livro? Claro. Então, olha só, esse aqui é o manual da ProEx, ok? E nesse livro, o professor Valdo Vieira, que é o propositor aí da Conscienciologia, ele explica detalhadamente o que é essa programação existencial, como que funciona. Se vocês forem lá no capítulo 29, 30 e 31, você vai ver aquelas metas que eu falei, a curto prazo, médio prazo, a longo prazo. Ele é um curso muito interessante, você vai ler sobre o que mais informações sobre o curso intermissivo. Então vamos dizer assim, se você quer saber como que funciona de forma teórica o curso intermissivo, você vai ler esse livro. Né? Agora, como é que você vai saber de forma prática? É uma pergunta que o telespectador pode se fazer em casa, né? Como é que eu vou saber se eu estou aí executando minha programação existencial? Primeira coisa, você está fazendo assistência? Que tipo de assistência que ela é feita? É uma assistência só para consciências dessa dimensão física? Ou você está pensando em consciências aí extrafísicas que estão precisando de assistência? Agora, não é só esse tipo de assistência. É uma assistência mais qualificada, que vai mais no ponto, vai mais na necessidade de instruir a consciência. Você vai dar ferramentas para a consciência. Paulo, e o fato de a pessoa ter um raciocínio mais científico e menos dogmático, não seria um indício também de ter curso intermissivo? Em parte sim, mas ela precisa também dominar o processo emocional dela. Não é um processo só intelectual, entende? A racionalidade ajuda extremamente, porque você vai ser uma pessoa crítica, mas você também precisa levar a questão de um equilíbrio emocional. E eu vejo que o que dá esse equilíbrio, o que dá essa sustentação aí, é essa tarefa do esclarecimento. Você aprender a esclarecer as pessoas. Ok, Paulo. Rapidamente, poderias falar sobre as atividades do IPC para o ano que vem? Florianópolis e nos núcleos? Então, Eliane, esse ano aí que passou, a gente teve várias atividades em Florianópolis e também em Lages, Blumenau, Tubarão, Criciúma, né? A gente expandiu aí nossas atividades. E para o ano que vem a gente vai ter, por exemplo, o curso que a gente chama Curso Integrado de Projeciologia, é um curso bem extenso de 20 aulas. Ele tem 2 horas de teoria, meia hora de trabalho de energia, onde a gente vai trabalhar aí com a questão do estado vibracional. Esse curso é um curso normal da grade curricular aí da instituição. Dentro do curso também tem laboratórios onde você vai ter colchonetes. Você leva lá para sua casa um travesseiro, um cobertor e vai aplicar técnicas de projeção consciente. E lá você vai experimentar, você vai ter as experiências por você mesmo. Agora, a gente tem outros cursos, por exemplo, o curso de Projeciologia e Conscienciologia. Esse já é um curso para a pessoa que quer entender mais do que só a projeção consciente. Ela quer entender a projeção consciente e também o mecanismo da consciência, que é a conscienciologia, o estudo da própria consciência. Aquela pessoa que já está interessada, por exemplo, em estudar a ProEx, ela vai fazer esse curso aí porque ela vai entrar de forma mais profunda aí na conscienciologia. A gente tem outro curso que se chama Assistenciologia, tá? Esse curso, ele é um curso novo da grade curricular aí da instituição, é um curso que ele iniciou agora em 2010, e ele é um curso que trabalha muito essa questão da reurbanização das consciências, ou seja, tirar as consciências, que a gente chama de extrafísicas, dessa dimensão aí extrafísica ainda muito doentia, trazer elas para essa dimensão física e reurbanizar, limpar elas, mudar a condição delas. Então, existem vários cursos. Esse curso vai ter em Florianópolis, Blumenau, Criciúma, né? Esse curso aí, o curso Assistenciologia, a gente vai ter turmas em Florianópolis, no início do ano que vem, em março, em Blumenau, tá? Criciúma, estamos organizando
uma assistenciologia em Tubarão. E é um curso muito interessante, vale a pena as pessoas irem. Só queria ressaltar também a condição aí das palestras que a gente tem a partir de 2012, aí, no dia 13 de janeiro, a gente já retoma aí as palestras que a gente tem toda sexta-feira. Não sei se eu posso... Pode, claro, o endereço? O endereço é na Avenida da Rio Branco, né? O edifício é o Maxims, é embaixo ali do Banco do Brasil. O número é 354 e a sala é a 810. O telefone para contato é o 3025 3125, 3025 3125. Porém, a gente está em recesso, né? Então a gente Final só vai de ano voltar. tem acesso. Mas tem a página na internet, não é? Tem a página da internet, a gente tem aí sites, tem várias... E poderias falar também o site tanto do IPC quanto da Tertúlia, que é uma atividade que tem em Foz? Ok. Então, olha só. O Instituto, que é essa instituição que trabalha aí diretamente com a projeciologia, ele tem o seguinte site, www.iipc.org. Você pode ou digitar no Google, que ele vai te ajudar. E o site aí que a Eliane trouxe é o site onde o professor Valdo Vieira, ele e outros pesquisadores aí da Conscienciologia defende os verbetes da Conscienciologia. Inclusive eu tive lá faz uma semana, tive uma semana inteira lá em Foz do Iguaçu, é muito bom que você pode debater. Agora, os alunos aí, o pessoal interessado, podem mandar perguntas online. O site das tertúlias é www.tertuliaconscienciologia.org www.tertuliaconscienciologia.org, tudo junto, tá? Ok, Paulo, muito obrigada pelas informações, pela sua presença aqui na TV Floripa. Obrigado. Tá bom. E agradecemos também a você, telespectador e internautas que nos acompanham ao vivo no canal 4 da NET, né, e no site da TV. Agradecemos aí que desde setembro estamos com a participação aqui nesse programa Floripa em Foco e no ano que vem retornaremos no dia 11 de janeiro, uma quarta-feira, conversando com outros professores também do IIPC. Agradecemos, desejamos boas festas para vocês nesse período de Natal e Ano Novo, muitas realizações, muita paz, né? Tudo aí, né, de maravilhoso para vocês nesse ano de 2012, tá? E também lembrando que as entrevistas anteriores estão no canal do IIPC no YouTube. Você coloca no Google canal IIPC Florianópolis e tem as entrevistas anteriores que nós fizemos aqui desde setembro. Então, muito obrigada e boas festas para você. Até 2012.